Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês e fiquei muito feliz e honrado com o convite do pastor Daniel. A gente gostaria já de ter vindo antes, não é, pastor? Mas também, graças a Deus, a igreja tem bastante trabalho e nós louvamos ao Senhor porque Ele preparou essa manhã para estar aqui com vocês, né? Minha esposa não pôde vir hoje, a Rose. Alguns irmãos aqui já conhecem a Rose, mas ela pediu que eu transmitisse um abraço carinhoso dela também para vocês. O abraço lá da Igreja Batista Betel, do pastor Edson, todos os irmãos lá da nossa igreja. Somos uma igreja só. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37. O título da nossa palavra é Uma Grande Promessa para Você. Viu, dona Débora? Uma grande promessa para a senhora, viu? Uma alegria ver a senhora, viu? Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. Todo mundo achou? Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Oremos. Senhor, humildemente estamos aqui na tua presença, estamos aqui diante da sua palavra, reconhecendo, Senhor, que se o teu Espírito Santo não nos iluminar, não nos guiar, se o teu Santo Espírito não vier aplicar a tua palavra nos nossos corações, Senhor, eu não poderei fazer isso. Mas, ó Deus, estou aqui na confiança de que teu Santo Espírito está agindo, está operando na minha vida, também, Senhor, nos corações de todos aqueles que nos ouvem nesta manhã. Ó Deus, estamos aqui certos e confiantes, ó Deus, da obra que tu farás através da tua palavra, para a glória do teu nome. Senhor, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão mortos nos seus pecados, que nesta manhã, pelo teu Espírito, sejam trazidos à vida em Cristo Jesus. Aqueles que estão dormindo sejam despertados pelo teu poder. E aqueles, ó Deus, que estão caminhando contigo, que estão marchando para os céus, que nesta manhã sua marcha seja fortalecida, seus corações sejam revigorados, para a glória do teu nome é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, quando o pastor Daniel me convidou para vir aqui pregar, tinha certeza que essa era a palavra que Deus queria que eu trouxesse nesta manhã. Uma grande promessa de Deus para você.
o texto que nós lemos nesta manhã, as palavras de Jesus são palavras não só para as pessoas que o ouviram naqueles dias, mas essas palavras são para você. E eu quero começar falando de um homem chamado Malcolm Muggeridge. Ele foi um homem muito importante, ele foi palestrante do Congresso de Lausanne, um congresso muito famoso, que aconteceu em 1974. Ele também foi um apresentador renomado da TV britânica, chanceler da Universidade de Edimburgo, na Escócia, um autor, escritor muito famoso. Mas houve um momento da sua vida em que ele foi iluminado pela luz do Evangelho. E ele então deixou registrado algumas palavras que eu gostaria de ler para vocês, abre aspas. Ele dizendo: creio que posso considerar-me um homem relativamente bem-sucedido. As pessoas às vezes olham para mim na rua, isso é fama. Posso ganhar o suficiente, sem muito esforço, para ser incluído no topo da lista da Receita Federal, isso é sucesso. Se tivessem dinheiro e um pouco de fama, até os mais idosos, se é que se importam com isso, podem tomar parte das diversões da moda. Isso é prazer. Pode ser, uma vez ou outra, algo que tenha dito de nota ou escrito, fosse suficientemente importante, de modo que eu tenha persuadido a mim mesmo, de que tal coisa representa sério impacto em nossa época. Isso é realização. Apesar de tudo isso, se esses triunfos pequeninos fossem multiplicados por 1 milhão e somados todos juntos, nada seriam, menos que nada, seriam um obstáculo positivo, se comparados a um gole daquela água viva que Cristo oferece aos espiritualmente sedentos, independentemente de quem ou o que sejam. Irmãos, Malcolm Muggeridge foi um homem humanamente super bem sucedido, mas ele avaliou todos os benefícios, todo o sucesso que o mundo lhe ofereceu, sucesso este ilusório, como de valor negativo, em comparação com a água da vida que somente Jesus Cristo nos dá. Meu querido, se nessa manhã você não guardar nada, gostaria que pelo menos você guardasse esta verdade, de que nada neste mundo pode se comparar com a água viva que Jesus Cristo dá. Nada nesse mundo, nada na sua vida, nenhum sucesso, nenhuma realização, nenhuma vitória, nenhum prazer pode se comparar a essa água que Jesus Cristo dá e que Ele promete a todos aqueles que têm sede. Primeiro ponto da nossa palavra, primeira pergunta: quando Jesus fez esta promessa? Primeiro ponto, quando Jesus fez essa promessa? O versículo 37 nos diz do Evangelho: no último grande dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, era a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, provavelmente a festa mais frequentada entre os judeus. Você sabe que os judeus, eles tinham no seu calendário anual 3 grandes festas das quais eles deveriam participar. Eles não conseguiam participar de todas, né? Mas se eles não conseguissem participar de todas, aquelas da qual eles não deixariam de ir, seria a festa dos tabernáculos. Era a festa onde eles relembravam o momento em que eles tiveram em peregrinação no deserto. Então eles saíam das suas casas, montavam barracas, cabanas, e ficavam nessas cabanas por vários dias, e ao mesmo tempo participando das celebrações, dos rituais que aconteciam no templo em Jerusalém. Essa festa durava 7 dias, e durante os 7 dias, pela manhã, na hora do sacrifício da manhã, o sacerdote, ele liderava uma procissão de pessoas que ia até o tanque de Siloé,
Então ele pegava um jarro de ouro, enchia com a água do tanque de Siloé, e depois essa procissão ia para o templo, e eles rodeavam o altar do templo, e então o sacerdote derramava aquela água do jarro de ouro num funil que havia do lado ocidental do altar, e enquanto isso o coro do templo cantava o que são chamados, o grande Halel, os salmos, do Salmo 113 até o Salmo 118. E isso acontecia uma vez por dia durante os 7 dias da festa. Mas o último dia era o dia mais importante, era o 8º dia da festa. E nesse dia, esse ritual não acontecia. Neste dia, todo o povo ia para o templo. E ali diante do altar, na hora em que nos dias anteriores se derramava aquela água, no 8º dia ela não era derramada. Mas eles todos juntos então clamavam, pedindo que Deus mandasse chuva para abençoar a sua terra e para abençoar o seu povo. Irmãos, e foi exatamente neste momento que o nosso Senhor Jesus, que estava presente ali na festa dos tabernáculos, ele se coloca em pé, do lado do altar, e exclama, fazendo essa oferta maravilhosa, a maior oferta que o ser humano, que o homem, que o próprio povo de Deus já recebeu. Ele então ali se coloca de pé, oferecendo nele essa água viva, que mata a sede de todos aqueles que estão espiritualmente sedentos. Irmãos, naquela festa o povo também recordava como Deus proveu água para matar a sede do povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. E você se lembra que Moisés feriu a rocha, e da rocha saiu água. Do mesmo modo, hoje nós podemos lembrar que o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele também foi ferido naquela cruz, para que através dele então, ele vertesse essa água viva, que mata a sede de todos aqueles que o buscam. Em segundo lugar, irmãos, o que essa promessa contém? Primeiro nós vimos quando foi que Jesus fez essa promessa. Foi num momento muito importante, muito significativo. Em segundo lugar, o que essa promessa contém? Irmãos, essa grande promessa que Cristo faz para você, ela em primeiro lugar contém uma condição indispensável. Veja aqui no verso 37, no finalzinho do versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeira condição para que você possa usufruir desta grande promessa que Cristo nos faz: você precisa estar sedento. Irmãos, sede espiritual. Aquelas pessoas para quem primeiramente Jesus dirigiu essas palavras, eram pessoas completamente sedentas do Espírito Santo, de Jesus, da graça de Deus. Mas você pode perceber que eles eram pessoas que precisavam dessa água que Jesus oferece, mas eles não tinham consciência de que eles precisavam dessa água, porque aquela primeira audiência de Jesus, eles estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Você pode ver o alvoroço que essa promessa de Jesus causou, e a maior parte das pessoas não entendeu essa promessa de Jesus. Jesus sabia qual era a maior necessidade daquelas pessoas, mas eles mesmos não estavam conscientes da sua necessidade. E hoje, meu querido, você que está ouvindo a palavra de Deus nessa manhã, você tem sede de Deus? Você reconhece o quanto que você precisa da graça de Deus no seu coração? Você reconhece o quanto que você precisa do Espírito Santo de Deus renovando a sua vida?
morando no seu coração, renovando a sua vida, transformando a sua vida. Você reconhece a necessidade. Os ouvintes de Jesus não reconheciam isso. Por isso Jesus disse que essa promessa dessa água viva, ela é para quem tem sede, não é para quem se sente satisfeito, não é para quem se sente farto, não é para quem acha que não precisa de nada, de Deus. Não, essa promessa é para quem está espiritualmente sedento. Mas irmãos, você só pode estar espiritualmente sedento se o Espírito Santo de Deus convencer você disso. E você sabe que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantas pessoas estão passando por essa rua aqui agora? Eles precisam desesperadamente de Deus, eles precisam desesperadamente de Jesus, do Espírito Santo, da vida de Deus nas suas almas, mas eles não reconhecem isso, porque irmãos, é necessário que o Espírito Santo de Deus venha tirar as vendas dos olhos, venha daqueles que estão cegos, venha libertar o homem sem Cristo dessa escravidão do pecado, para que então ele possa se tornar consciente da necessidade que tem de Cristo, do Santo Espírito de Deus, do perdão de Deus, da vida de Deus no seu coração. Você reconhece isso, meu querido? Você tem sede de Deus? Por que você veio aqui nesta manhã? Você veio aqui por um costume? Ou você veio aqui porque você está com o seu coração, com a sua alma sedenta de Deus, sedento da pessoa de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus, da vida de Deus no seu coração? Meu querido, se você está aqui com sede, o mérito não é seu, mas foi porque o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida, está agindo no seu coração, abrindo, meus queridos, os nossos olhos para a gente enxergar a necessidade desesperadora que nós temos de Cristo, que nós temos do Santo Espírito de Deus. O pastor Daniel estava orando aqui pelas crianças e falando: Senhor, guarda essas crianças no meio deste mundo mal. Mas irmãos, só as crianças precisam ser guardadas? Não, todos nós. Você reconhece o quanto que você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida, para você viver uma vida vitoriosa, uma vida de vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, uma vida de poder, uma vida de unção, e você ser uma testemunha corajosa de Jesus aonde você estiver? Você reconhece o quanto que você precisa? Irmãos, é isso que o Espírito Santo de Deus faz, e a palavra de Deus nos fala de exemplos, não é? Está recheada de exemplos de pessoas em quem o Espírito Santo de Deus abriu seus olhos para que eles então enxergassem a sua necessidade desesperadora de Deus. Por exemplo, Cornélio, Atos capítulo 10, verso 2, Cornélio não era cristão, ele era um pagão, ele era do exército romano, ele era da corte romana, ninguém tinha pregado o evangelho para ele. Mas o livro de Atos dos Apóstolos fala que Cornélio orava de contínuo a Deus. Quem será que tinha ensinado Cornélio a orar, né? Ele orava de contínuo a Deus, ele fazia esmolas, ele ajudava os pobres. Ele não frequentava a igreja, ele não conhecia Jesus. Mas Lucas em Atos relata que Deus ouvia e recebia tanto as orações como as esmolas que Cornélio fazia. Irmãos, ele era um homem que não conhecia o evangelho ainda, mas ele já tinha sede de Deus. E que coisa maravilhosa, não é? Porque Deus põe sede nos nossos corações, na nossa alma, e Ele mesmo vai promover esse nosso encontro com Jesus, para que em Jesus a nossa sede seja mitigada eternamente. E você vê que logo depois o Senhor então
dá a visão a Pedro, precisa convencer, né, o apóstolo Pedro para ele pregar o evangelho para Cornélio e toda a sua casa, irmãos. E o que foi que aconteceu quando Cornélio e a sua família ouviram a pregação do evangelho? Diz a palavra que ele com toda a sua família creu, e o Espírito Santo caiu sobre eles enquanto eles ouviam a pregação do evangelho. Que coisa maravilhosa! Irmãos, Davi, um exemplo do Antigo Testamento, não é? Davi sabia, ele tinha sede de Deus, e por isso no Salmo 42 ele dizia: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Você tem sede? Você está sedento de Deus? Meu querido, se você está aqui ouvindo esta palavra hoje, mas você não tem sede de Deus, você não tem desejo por Deus, nem pelas coisas de Deus, reconheça isso e clame ao Senhor, para que Ele abra os seus olhos cada vez mais e você possa entender o quanto que você precisa de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, inundando, enchendo a sua vida. Ore ao Senhor, e eu duvido que Ele não vai responder a sua oração, duvido. Então essa promessa contém uma condição indispensável, mas ela também contém uma solução imperiosa. E por que imperiosa, irmãos? Porque o Senhor Jesus, Ele dá a solução e ao mesmo tempo, Ele dá uma ordem: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você está sedento de Deus, se você está sedento da vida e da graça de Deus no seu coração, há uma solução, há uma saída, há uma maneira da sua sede ser mitigada. E Jesus já deixou essa solução, e a solução é Ele, é Ele mesmo, sua própria pessoa bendita e maravilhosa. E a obra que Ele realizou por nós, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Veja o que Jesus disse: você tem sede? Venha a mim e beba. Irmãos, é uma exigência de Jesus, é uma exigência, é uma ordem, e todos aqueles que têm sede de Deus, vão obedecer essa ordem, vão atender essa ordem de Jesus. Eu pergunto, você já atendeu essa ordem? Esse imperativo: venha a mim e beba. Irmãos, e veja que o Senhor Jesus mostra que não há intermediários entre nós e eles. Ele diz: venha a mim, venha diretamente à minha pessoa, porque Ele mesmo já nos disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É somente em Cristo e somente nele. E é a Ele que nós temos que ir para matar a nossa sede espiritual. Não há intermediários. Não é venha a mim através do pastor, ou venha a mim através do irmão fulano de tal, ou venha a mim através disso ou daquilo. Não, venha a mim diretamente. Que coisa maravilhosa, meu querido. Nessa manhã o Senhor Jesus te chama para que você venha a Ele, e você conheça Ele, você tenha comunhão com Ele, e você experimente o poder vivificador dEle no seu coração, ao vivo e a cores, agora, já. Mas o Senhor Jesus não está aqui presente fisicamente. Como é que a gente vai a Ele, não é? Irmãos, quando Jesus Cristo diz: venha a mim e beba, esse beber é a fé. Venha a mim e beba. Agora olha que analogia interessante que a palavra de Deus aqui faz entre a fé e o beber. O que é crer em Jesus? Será que crer em Jesus é apenas acreditar em Jesus? Mas é muito mais do que isso. Você crer em Jesus, você confiar em Jesus, é a mesma coisa que você beber dele. Você sabe que no Novo Testamento, a fé, ela traz pelo menos 3 ideias para nós. A fé nos traz primeiro a ideia de confiar. Então esse beber é crer em Jesus. Venha a mim e beba, venha a mim e creia.
Então esse beber primeiramente é confiar em Jesus, é descansar a nossa fé em Jesus. Mas fé, irmãos, também significa se comprometer. Todo aquele que crê em Cristo se compromete com Ele, se amarra com Ele, se une a Ele, se prende a Ele. Então essa fé é a gente se colar em Jesus, né? Se comprometer, ou melhor dizendo, nós sermos colados em Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a fé, é se comprometer, é se unir, é se vincular a Jesus. E a fé sempre está associada à obediência. Quando a gente crê de fato em Jesus, a gente obedece a Ele. Esse negócio da pessoa falar, não, eu creio em Jesus, sou crente em Cristo Jesus, mas não obedece Jesus, irmãos, isso aí é uma contradição. Porque se eu creio em Jesus, mas não obedeço, isso significa que a minha fé não é genuína, verdadeira, porque a verdadeira fé em Cristo vai me levar a obedecê-lo. Quem tem sede, vem a mim e confia em mim, se comprometa comigo, me ouça e me obedeça. Mas Jesus, irmãos, é tão bom, que embora não haja intermediários entre nós e Ele, mas o Senhor Jesus deixou meios maravilhosos para a gente ir até Ele, em fé, e beber dele. Ah, meu irmão, cada vez que você pega a sua Bíblia, e você se dedica a ler a sua Bíblia, e você se dedica a estudar a sua Bíblia, aqui nós temos um meio de você ir a Cristo com seu coração cheio de fé, e Cristo, através da sua palavra, vai encher o seu coração, e a sua vida, Ele vai matar a sua sede. Outra maneira, pastor Daniel, que coisa boa que é orar, não é, irmã Débora? Você quer uma melhor maneira de você ir a Jesus e de você beber a Jesus, que não seja a oração? Mas aí vem uma coisa, não adianta só eu ler a Bíblia, ou só orar, ou só vir à igreja, ou participar da ceia, ou ser batizado, simplesmente por fazer essas coisas como uma coisa mecânica. Mas se nós usarmos esses meios que Deus nos deu da sua palavra, mas com os nossos corações cheios de fé, de crendo que através deles nós estamos indo a Cristo para beber de Cristo, aí a sua alma vai ser repleta da vida de Deus, da graça de Deus. Nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos a própria ceia do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa, na ceia do Senhor, a gente poder contemplar de uma maneira dramatizada o Cordeiro de Deus que foi ferido por nós, representados no pão e no cálice. E cada vez que você participa da ceia, é uma maneira também de você vir a Cristo e você beber dele. Se você ainda não foi batizado nas águas, o batismo também é uma maneira de você ir a Cristo e de você beber dele. Irmãos, o que falar da comunhão dos santos, da comunhão do povo de Deus, da igreja? A palavra, o próprio Senhor não diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo? E que quando os irmãos estão unidos, é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ah, irmãos, nesta manhã, juntos aqui, todos nós podemos beber juntos da mesma fonte que é o Senhor Jesus, e todos nós aqui bebermos juntos de um só Espírito. Mas, irmãos, esse vem a mim e beba que o Senhor Jesus exige, não é você ir a Ele e beber uma só vez, mas significa uma apropriação contínua, porque no original, aqui os verbos estão no tempo presente, então significa continuem, venham e sempre venham a mim, e bebam e continuem bebendo de mim. Você já bebeu de Cristo? Você já tem ido a Cristo pela fé? Você já tem bebido da água viva que Jesus Cristo nos dá? Você já bebeu alguma vez na sua vida?
É até difícil da gente explicar qual é a experiência que a gente tem. Mas quem já foi a Jesus e bebeu, sabe do que eu estou falando. Alguma vez você já foi a Cristo e dele bebeu do seu poder, do seu espírito, da sua graça, e você continua bebendo. Você continua indo a Jesus todos os dias. Você já foi hoje? Irmãos, hoje eu estava feliz aqui, pastor, na hora do louvor. Primeiro por estar aqui com vocês, e também porque hoje eu já tive várias oportunidades de beber desses goles maravilhosos da água viva que Jesus Cristo nos dá. Antes de vir aqui, eu já passei lá na igreja do Jardim Ferraz, lá. Participei da abertura da escola dominical, do louvor, peguei um pedacinho da aula e vim para cá. Então, irmãos, o Senhor Jesus já esteve nesse dia enchendo o meu coração, a minha vida. E você, meu querido? Você continua vindo a Cristo e bebendo? Mas, irmãos, ainda o terceiro ponto do segundo, né? O que essa promessa de Jesus contém? Primeiro, uma condição indispensável. Segundo, uma solução imperiosa. E terceiro, um resultado infalível. É infalível. Se você tiver sede, você for a Cristo, diretamente a Ele, com seu coração cheio de fé, você vai beber dele. E Ele prometeu que do seu interior fluirão rios. Olha a palavra que Jesus usa: rios de água viva. Eu fico espantado de ver como que o Senhor Jesus fala. Não é um fachinho de água, não. Não é uma linha de água, não, são rios de água viva, fluindo do nosso interior. Mas aqui, irmãos, quando você para estudar esse texto, fazer a exegese aqui desse texto, a gente acaba se deparando com uma dificuldade aqui. Porque alguns estudiosos da palavra de Deus falam, que olhando o texto original, que essa água, ela flui do interior de Cristo. Agora há outros estudiosos, outros comentaristas da palavra de Deus, que falam que essa água, ela flui do interior do crente, daquele que bebe de Cristo. A primeira interpretação, ela é chamada de a interpretação cristocêntrica. Eu penso que ela está correta, ela não está errada. E nós temos eminentes estudiosos, comentaristas, que seguem essa posição. Por exemplo, há um pastor famoso, comentarista, excelente teólogo, chamado Sinclair Ferguson. Ele fala que aqui, quando Jesus disse a água fluirão do interior, é do interior de Cristo. D.A. Carson, que também é hoje talvez maior autoridade em Novo Testamento hoje, ele também fala que ele entende que o interior ali não é do crente, é de Cristo. Mas eu prefiro seguir a linha que João Calvino seguiu nos seus escritos, nos seus comentários, ele deixou registrado, e que também até John Stott, que já é um pastor já falecido, mas recente, que com certeza muitos de vocês conhecem, e se não conhece, deveria conhecer. E Calvino e Stott interpretam aqui o texto como Jesus dizendo que esses rios de água viva fluirão do interior do crente. Eu prefiro essa interpretação, porque nós temos um precedente bíblico. O próprio Senhor Jesus, em conversa com a mulher samaritana, em João 4,14, ele mesmo disse: a água que eu lhe der, será nele, ou seja, no que crê, no crente, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, eu tenho a impressão que aqui o Senhor Jesus está repetindo até o que ele disse para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. E isso, irmãos, tem um significado muito importante para nós, já que nós temos esse resultado infalível de que rios de água viva fluirão do interior daquele que vai a Cristo e dele bebe.
Isso, irmão, significa que aquele que crê em Cristo encontra satisfação para si, mas ao mesmo tempo se torna um canal de bênção na vida de outras pessoas. Isso, irmãos, é um resultado infalível. Quem vai a Cristo e dele bebe, será satisfeito, matará a sua sede, mas também se tornará um canal, e não é qualquer canal, porque Jesus disse que são rios. Irmãos, pensa na grandeza dos rios do nosso país, pensa no Tietê, riozão maravilhoso, tenho o privilégio de sempre passar por ele, Rio Tietê. Quem aqui já foi no Paranapanema, que os caipiras chamam de Panema, né? Já foi lá no Panema? Ou então, irmãos, o Rio Paraná, pega lá os rios do norte do nosso país, Rio Amazonas, Rio Negro, Solimões, rios, irmãos, que são rios que você olha, parece mar. Ah, irmãos, eu tenho a impressão que esses rios de água viva que fluem do nosso interior, eles têm o mesmo volume, a mesma profundidade e quem sabe a capacidade muito maior do que os grandes rios do nosso país, fluindo em graça, em bênçãos, em frutos na vida daqueles que vão a Cristo e dele bebem. Isso significa, irmãos, que os que creem em Cristo não terão falta de bens, de recursos espirituais na sua vida, pois tem uma fonte que jamais se secará. Aqueles que creem em Cristo são habitados pelo Espírito Santo de Deus, e Jesus deixou bem claro que essa água que ele fala aqui no texto é o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que bebe de Cristo terá a habitação do Espírito Santo de Deus no seu coração, mas não só a habitação do Espírito, mas também essa bênção prometida em todo o Antigo e Novo Testamento, que é a plenitude do Espírito Santo de Deus, rios de abundantes e variadas graças para a nossa vida espiritual, que também vão fazer de nós bênção na vida de outras pessoas. Queridos, ninguém pode guardar o Espírito Santo para si. Não tem como uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem bebido de Cristo, bebido do Espírito Santo na fonte que é Cristo, não tem como essa pessoa deixar de ter evidências de que ela tem bebido dessa fonte maravilhosa. Não tem como esconder, não tem como o crente esconder quem ele é, não tem como. Esse negócio do crente que é meio enrustido, ninguém sabe que ele é crente, não abençoa a vida de ninguém, não é usado por Deus para abençoar ninguém, não tem testemunho, não faz diferença, irmãos. Perigoso, hein? Pode ser que essa pessoa não tenha ainda ido a Cristo e bebido de verdade. Irmãos, eu vou falar isso porque eu tenho que falar, mas é com tristeza. Eu sei que não é em relação a nenhum de vocês que está aqui nessa manhã, tenho certeza disso. Mas grande parte das pessoas que professam ser evangélicas no nosso país não sabem, não têm a experiência do que Jesus prometeu aqui nesse texto. Ainda não foram a Ele, ao Cristo, e ainda não beberam dele. Eu gostaria que você pensasse bastante nisso nessa manhã. Bastante. Irmãos, e o Senhor Jesus promete rios de águas vivas. Ele promete o Espírito Santo sendo concedido, derramado de maneira abundante e universal sobre as pessoas. Será que o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento? Será que ele não agia na vida de ninguém? Não capacitou ninguém? Claro que ele capacitou. Irmãos, o Espírito Santo é Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus com o Pai e com o Filho, ele existe eternamente, ele é criador e sustentador de todas as coisas, o Espírito Santo. E você vai lendo o Antigo Testamento, você vai ver
que se houve criação, se houve pessoas que foram chamadas por Deus, que andaram com Deus, elas o fizeram pela ação do Espírito Santo de Deus na vida delas. Ora, e as pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo no Antigo Testamento? Por exemplo, Bezalel, Aholiabe, quando foram construir os utensílios para o tabernáculo, os próprios trabalhadores que construíram o templo. Você lê o livro de Juízes, por exemplo, Sansão, o Espírito Santo agia nele trazendo uma força descomunal. O Espírito Santo já estava ali presente agindo. Mas, irmão, Jesus, ele está prometendo que depois da glorificação dele, o Espírito Santo então seria derramado sobre os que nele creem, de maneira abundante e universal. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz que os discípulos, os que creram, eles estavam juntos orando lá no cenáculo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu aquele lugar, e línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar nas línguas das outras pessoas de outras nações que estavam ali presentes por ocasião da festa do Pentecostes, e eles estavam anunciando, proclamando as grandezas de Deus. E você sabe o que aconteceu naquele dia? Eles foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder. Pedro então, aquele que antes negara Jesus, aquele que antes era tão impetuoso, mas na hora da necessidade ele fugiu da raia. Agora, cheio de coragem, cheio do poder do Espírito Santo, ele prega o Evangelho, e 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Irmãos, por quê? O rio de água viva. Eles beberam de Jesus e os rios começaram a fluir da vida deles. Por aí, irmãos, já dá para a gente ter uma noção de como que esses rios vão fluir na nossa vida hoje. Irmãos, eu creio que nós podemos dizer que esses rios de água viva que fluem de nós, eles nada mais são do que as evidências da presença, da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então, querido, de acordo com o Novo Testamento, nós podemos dizer que esses rios de água viva são rios de coragem, são rios de zelo, são rios de ousadia para evangelizar, para testemunhar do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e pelos confins da terra. Entendo, irmãos, que esses rios são rios de comunhão, são rios de louvor, são rios de gratidão, são rios de humildade. Efésios 5, 18 a 21, a palavra de Deus diz, né? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, onde existem pessoas que estão bebendo de Jesus, o que rios que vão fluir, irmãos? Rios de coragem, de zelo, de comunhão. Os crentes começam a falar uns com os outros, começam a amar uns aos outros, começam a falar da palavra de Deus uns para os outros, começam a cantar com alegria, começam a cantar de coração, e passam a agradecer a Deus por tudo que acontece na sua vida. Passam a ter facilidade de obedecer, facilidade de seguir. Irmãos, aonde há pessoas que estão bebendo dessas águas que Cristo oferece, as pessoas não brigam para mandar, elas brigam para saber quem é que vai servir primeiro, quem é que vai obedecer primeiro. Irmãos, está vendo como é que você pode saber se os rios estão fluindo da sua vida? Irmãos, e o que falar do fruto do Espírito? Quando nós estamos bebendo desses rios, o nosso estilo de vida passa a ser marcado por um relacionamento diferente com Deus. Amor, paz, alegria.
um novo relacionamento com as pessoas ao nosso redor, paciência, amabilidade, bondade, e até com você mesmo, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Se você é escravo da pornografia, se você é escravo de algum vício, meu querido, é porque o rio ainda não está fluindo na sua vida, no seu coração, e você deve pensar, se preocupar, se ficar bastante perturbado com isso. Irmãos, pessoas que bebem da água que Cristo dá, se tornam pessoas confiáveis, comprometidas e bondosas umas com as outras. Hoje, quando fala de rios de água viva, todo mundo já pensa no dom de línguas, né? Já pensa no dom de profecias. Eu creio que faz parte também, mas ele vem depois de todas essas coisas. Terceiro e último lugar, como você vai responder essa promessa que Jesus faz? Aqui, do verso 40 até o verso 53, nós vemos a resposta que as pessoas deram. Essas palavras de Jesus, elas trouxeram uma divisão na audiência. Uns viam Jesus, ele é um profeta. Alguns poucos reconheceram, ele é o Cristo. Outros ficaram discutindo da onde que viria o Messias. Irmãos, o Messias, o Cristo estava lá diante deles, eles discutindo, mas de onde será que ele vem? Eles tinham pessoas que tinham conhecimento intelectual da Bíblia, mas não tinham olhos para ver quem é Jesus, não conhecia Jesus. Os soldados que foram designados para prender Jesus, não conseguiram prender Jesus. E eles voltaram, gente, nós não conseguimos prender aquele homem, porque olha, nós nunca ouvimos alguém falar que nem ele. Imagina, irmãos, ouvir Jesus pregando, Jesus falando. Aqueles orgulhosos fariseus. Irmãos, o que se esperava das pessoas que eram mais religiosas daqueles dias, não é? Se esperava que eles crescem em Jesus, mas eles eram os que mais odiavam Jesus e rejeitaram Jesus. Mas você pode perceber que o final aqui do capítulo fala de uma pessoa que você já ouviu falar dele. Nicodemos. No capítulo 3, Nicodemos tinha ido procurar Jesus de noite. Lembra? Que ele não queria que ninguém visse ele com Jesus. E então, parece, irmãos, que nesse primeiro encontro, Nicodemos já começou a beber dessa água maravilhosa. Porque você vê que ainda que de modo tímido, aqui ele já se levanta para defender Jesus. E olha, ele era um membro do Sinédrio. Ele se levanta praticamente se tornando um inimigo do Sinédrio do qual ele fazia parte. Ele dizendo, escuta, vocês estão acusando Jesus, falando de Jesus, mas alguma vez vocês já pararam para ouvi-lo? Irmãos, olha como uma pessoa que começa a beber desta água que Jesus dá, começa a viver de uma maneira diferente. E aí você vai terminar o Evangelho de João vendo que depois que Jesus foi crucificado, todo mundo abandonou Jesus. Quem foram os únicos que ficaram lá para recolher o corpo de Jesus e pôr na sepultura? Nicodemos e José de Arimateia. Que Jesus ainda foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Irmãos, olha o processo, a obra que Deus foi fazendo na vida de Nicodemos. Será que você é um Nicodemos hoje? Será que eu sou como Nicodemos? Talvez ainda você ainda não se levantou por Cristo com todo aquele ímpeto, mas você já está mostrando que você pertence a Ele, que você é dele. Irmãos, nós temos que ter paciência, não é, pastor? Uns com os outros, paciência com os nossos irmãos, paciência com as pessoas que vão chegando na igreja, porque nem todo mundo vai ser igual Pedro, vai ser igual João, tem uns que vai ser igual Nicodemos. E a gente não pode chutar, desprezar, pelo contrário, nós temos que orar e ficar contemplando a vitória da graça de Deus na vida daqueles que têm se achegado a Ele. Mas você pode perceber que o versículo 53 termina dizendo, e cada um foi para a sua casa. A maior parte daqueles que ouviram as palavras de Jesus
foram para sua casa do mesmo jeito que eles estavam antes de ouvir Jesus. E você? Como é que você vai para sua casa hoje? Como é que você vai voltar para sua casa hoje, tendo ouvido essa grande promessa de Jesus? De que se você tiver sede e for a Ele, e beber, do seu interior fluirão rios de água viva. No passado, livro de Jeremias, Deus advertiu o seu povo, não é? E eu creio que vocês conhecem a advertência do Senhor. Ele advertiu Israel porque eles abandonaram o manancial de águas vivas e correram, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Irmãos, e o povo de Deus hoje continua fazendo a mesma coisa. Você não deixou, aquele que é o manancial de águas vivas deixou? Ou você tem procurado saciar sua alma em poços que você mesmo cavou para si? Poço do dinheiro, do conforto, dos relacionamentos, do sexo, do respeito, do sucesso. Lembre-se, esses poços nunca vão ter água suficiente para você. Por isso, venha a Cristo, sedento, e dele beba, e do seu interior fluirão rios de água viva, que saltarão para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Continua abençoando a tua igreja e trazendo esse desejo para os nossos corações, que possa o teu Espírito provocar esta sede, e provocando essa sede nós possamos ir à fonte beber e nos extasiar desta água, para que esses rios fluam da nossa alma, fluam do nosso coração, e assim possamos testificar as grandezas do reino dos céus, o esplendor da glória de Deus e a magnífica obra de Cristo na cruz do Calvário. E então os homens se converterão a Ti, Senhor, se arrependerão dos seus pecados e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Queremos esta água, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa o pastor Davi, sua casa, sua família, seu ministério, que ele continue, Senhor, na brecha, que ele continue bebendo esta água, Senhor, para que a igreja que ele dirige possa ser levada junto com ele às fontes de águas vivas e serem participantes da herança espiritual celestial. Em nome de Jesus, que toda a tua igreja reunida em todos os lugares, agora de manhã, à tarde e à noite, confessem Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor por esta gloriosa obra nesta manhã em nossas vidas, pela sua palavra, pelos louvores. Tudo para ti, Senhor. Tudo para ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.